Pessoal, a gente já viu a teoria, né? Então agora a gente está aqui na unidade 2, capítulo 2, os materiais e suas propriedades. Então vamos ver os exercícios que estão lá a partir da página 43. Pega lá a sua apostila para a gente começar. O exercício 22, ele é um problema que envolve solubilidade e a gente vai ter que consultar essa tabela aqui que está apresentada. Então é a substância, o cloreto de potássio. Se de acordo com a tabela, na temperatura de 10 graus dissolve em 100 gramas de água até 31 gramas, em 20 graus até 34, em 30 graus até 37, em 40 graus até 40 gramas em 100 gramas de água. Então no exercício ele vai ter exatamente 100 gramas de água na temperatura de 40. A tabela diz que nessa temperatura a gente consegue dissolver 40 gramas em 100 gramas de água. Quer dizer que esses 40 que foram adicionados, eles vão dissolver totalmente. Só que aí esse sistema sofre um resfriamento e vai até 20 graus. Em 20 graus eu não tenho mais a solubilidade de 40 gramas. Em 20 graus eu vou conseguir dissolver somente até 34 gramas. Então o exercício quer saber quantos gramas ficarão sem dissolver e vão formar o que a gente chama de corpo de fundo, CDF, o material que fica insolúvel. Então, eu coloquei em 100 gramas de água, 40 gramas de sal, dissolveu tudo. Só que esses 100 gramas de água saíram de 40 graus e foram para 20 graus. E nesses 20 graus, os 100 gramas de água só conseguem dissolver 34. Então, inicialmente eu tinha 40 dissolvido, agora só pode ter 34 dissolvido. A diferença vai se tornar insolúvel e vai ser o que a gente chama de CDF. Então, resposta do exercício, 6 gramas. No exercício 23, ele vai trazer as características de uma substância X, né? A cor é incolor, inflamabilidade é não inflamável, um odor adocicado, temperatura de fusão 23 graus negativos, temperatura de ebulição 77 graus positivos. A densidade de 1,59 grama por centímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa que 1,59 gramas por ml. E a solubilidade é de 0,1 grama para cada 100 gramas de água na temperatura de 25 graus. No item A, ele quer saber qual é o estado físico a 25 graus. E como a gente vê que a temperatura de fusão fornecida pela tabela é menos 23 e a temperatura de ebulição fornecida também é 77, 25 graus, que é o que ele está perguntando, é uma temperatura que fica intermediária entre as duas. Então, a substância a 25 graus vai estar no estado líquido. No item B, ele vai colocar 56 gramas da substância X em 200 gramas de água e quer saber quanto permanece sem dissolver, né? Lá da tabela, a gente já tinha visto, a solubilidade é que cada 100 gramas de água consegue dissolver somente 0,1 grama do sal. Então, 100 gramas consegue dissolver 0,1. Como eu coloquei 200 gramas consegue dissolver o dobro, que é 0,2 gramas. Como eu coloquei 56 gramas, só consigo dissolver 0,2, vai permanecer com o corpo de fundo a quantidade de 55,8 gramas sem dissolver. Vai ficar uma boa quantidade como corpo de fundo. A letra C pede para a gente representar a mistura que aconteceu no item B. Então, a gente viu que no item B uma certa quantidade do sal permaneceu sem dissolver. Como a densidade do sal é de 1,59 gramas por centímetro cúbico, é mais denso que a água, é por isso que o sal então afunda. Então, ele sendo mais denso que a água, o sal que permanece sem dissolver fica no fundo do recipiente como CDF. E aquela parte, os 0,2 gramas que estão solúveis, vão ficar aqui dissolvidos na solução.
O exercício 24 ele vai fazer perguntas em cima desse gráfico de solubilidade que a gente tem aqui. E ele é para substância nitrato de chumbo, cloreto de potássio e cloreto de sódio. No item A ele vai perguntar qual o sal cuja solubilidade sofre maior efeito da temperatura na faixa de 60 a 100 graus Celsius. Seria essa faixa aqui, ó. 60 até 100 graus. A gente nota que a solubilidade do PbNO3, ó, ela aumenta muito nesse intervalo, suplantando o KCl e o NaCl. Então ele é o PbNO3, aquele que sofre maior efeito da temperatura. E o menor efeito da temperatura? O menor efeito da temperatura vai ser aqui, ó, por NaCl. Então a gente nota que ele cresce muito menos que o PbNO3 e também menos que o KCl, que é o outro participante do gráfico, né? Então o sal que sofre o menor efeito da temperatura nesse intervalo é o NaCl. C. Em que temperatura o NaCl e o KCl possuem a mesma solubilidade? Isso aí é fácil de ver lá no gráfico, aonde as duas curvas, a do KCl e do NaCl, se interceptam, né? A gente nota que vai ser aqui, ó, na temperatura de 30 graus. Lá nos 30 graus, a gente nota que o KCl e o NaCl apresentam a mesma solubilidade. Aí ele pergunta, em 60, qual é a mínima quantidade de H2O que dissolve 200 gramas de PbNO3? Então, se eu pegar lá em 60 graus está aqui, ó. A curva do PbNO3 está aqui mostrando que a gente consegue dissolver 40 gramas de PbNO3 em 100 gramas de água. Então a gente leva essa informação para lá. 100 gramas de água consegue dissolver 40 de PbNO3. Qual vai ser a quantidade de água que consegue dissolver os 200 que eu coloquei? Fazendo as contas, a gente vê que vai precisar de 500 gramas de água. O exercício 25 vai trabalhar a solubilidade de um sal em duas temperaturas diferentes. Então, a gente tem duas soluções saturadas, uma com corpo de fundo e a outra sem. A solução 1 está numa temperatura desconhecida e a solução está numa segunda situação que houve um resfriamento e ela está na temperatura de 20. Ele quer que a gente determine a temperatura no frasco 1. Então, como a gente tem aqui 400 ml, ou seja, 400 gramas de água, a temperatura aqui vai ser aquela onde 400 gramas de água dissolvam 200 gramas de KCl. Então a gente tem aqui, ó, para achar no gráfico a gente tem que saber em função de 100 gramas de água. Então, se a gente tem 400 gramas de água dissolvendo 200 de KCl, é a mesma coisa que 100 gramas de água dissolvendo 50, né? A gente está indo da linha de cima para a linha de baixo, diminuindo 4 vezes. Então, se 400 dissolve 200, 100, que é a informação que a gente tem no gráfico, vai dissolver 50. E aí, a gente vai ver aonde é que 100 gramas de água dissolve 50. Então, a gente vai ver, ó, que a quantidade de 50 está aqui, ó, e cruza na curva lá na frente. Isso aí vai acontecer na temperatura de 80 graus. Então fica aí a nossa resposta do exercício, a temperatura de 80 graus. Ele quer que a gente calcule agora a massa do CDF em 2, né?
que eu já estou a 20 graus. Então, o que vai acontecer? Na temperatura de 20 graus, aqui 20 graus, a gente nota que 100 gramas de água consegue dissolver, né? 30 gramas do sal. Então vamos escrever isso lá. Em 20 graus, cada 100 gramas de água dissolve 30 gramas do sal. Se 100 gramas de água dissolve 30 gramas do sal, 400 gramas de água dissolveriam uma quantidade que, calculando aqui, seria de 120. Como esses 400 em 20 graus conseguiriam dissolver 120 e eu coloquei 200 inicialmente, 200 menos 120, que é dissolúvel naquela temperatura, vai dar a diferença, são os 80 gramas de CDF que vão ser formados. Aqui no exercício 26, ele pede para analisar os sistemas e classificar como homo ou heterogêneo e indicar o número de fases, né? Sistema 1, a gente tem aqui gelo, água e óleo. Então, o sistema que eu consigo ver o gelo, eu consigo ver o óleo, eu consigo ver a água, é um sistema de 2 componentes, heterogêneo e trifásico. O sistema 2 tem água gaseificada e gelo, né? Então eu consigo ver a água, consigo ver as bolinhas do gás e consigo ver o gelo. Então, o sistema trifásico, tendo mais de uma fase, a gente já sabe que o sistema é heterogêneo. No sistema 3, eu vou ter granito. Já lembrando aqui que o granito ele tem componentes visíveis: o quartzo, o feldespato e mica. Só ele traz 3 componentes. Além disso, a gente tem a água, o óleo e o sal. Então, é um sistema de 6 componentes e eu consigo enxergar as 3 fases do granito, consigo enxergar o óleo, consigo enxergar a água. Então eu vou enxergar aí a água, os 3 componentes do granito, que são 3, e vou enxergar o gelo. Então tenho 5 fases aí. Eu posso dizer então que o sistema ele é heterogêneo e polifásico. 27, finalmente. Classificar as transformações como físicas ou químicas. Lembrando sempre que a classificação é física quando a substância sofre transformação, mas permanece sem mudar sua natureza. E a transformação é química quando a substância, ao sofrer a transformação, ela se transforma numa outra substância, né, mudando sua natureza. Digestão dos alimentos é uma transformação química. Enferrujamento de uma calha, né? Então a gente tem aqui o enferrujamento, formação de dióxido, uma nova substância. Então a gente tem aqui uma transformação química. Explosão da dinamite é uma transformação química. A fusão do gelo, a água sólida se transforma em água no estado líquido, é uma transformação somente física. A queda da neve é uma transformação física, não altera a propriedade da água. Combustão do etanol, toda combustão é uma alteração química. A sublimação da naftalina, a naftalina passa diretamente do estado sólido para o gasoso, mas continua sendo naftalina, né? Então, beleza, pessoal? Então, vocês confiram aí os seus resultados, né? E qualquer dúvida, a gente está aí para tirar.